Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, nós vamos fazer a leitura. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Eu quero esta noite pregar subordinado ao tema estratégias para o tempo do fim. Amém? Estratégias para o tempo do fim. O cristão precisa, mais do que nunca, nos dias de hoje, observar pontos das palavras que Jesus nos disse, das suas orientações, para assim traçarmos as nossas estratégias como servos de Deus para o tempo do fim. Jesus nos deu conselhos, Jesus nos deu mandamentos, Jesus nos deu ordem, Jesus nos deu diretrizes que devemos seguir. É triste saber que nesse texto muitas pessoas só olham para o foco, para o prisma do ponto escatológico da passagem. E se preocupam somente com as partes que falam que haveriam guerras, haveriam pestes, e se concentram em mapear, em estudar essas coisas, quando o foco da palavra de Jesus é: não se preocupem porque estas coisas vão acontecer. Mas ele nos dá diretrizes que as pessoas não se atentam e não observam essas diretrizes. E esses pontos essenciais da estratégia do cristão para o tempo do fim. Amém? Então vamos analisar esse texto e vamos aqui traçar e formar, fixar a nossa estratégia para este tempo que estamos vivendo. E sabemos que com o passar dos anos, se Jesus não voltar, as coisas vão continuar acontecendo. As pestes vão continuar acontecendo, as guerras vão continuar acontecendo, os rumores vão acontecer, os falsos profetas se levantarão, os falsos cristos se levantarão, e essas coisas não devem nos assustar. Mas nós devemos estar focados nos princípios que Jesus nos deixou da sua palavra. Porque o nosso objetivo é um objetivo para o futuro. É um objetivo no céu. Nós não somos daqui dessa terra. Nós somos do céu. Nós somos de Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos com um senso de eternidade, de que a nossa vida não acaba aqui. Quando Jesus estava com seus discípulos, nós sabemos que Mateus 24 já são os discursos finais de Jesus. Jesus sabe muito bem que se aproxima o dia da sua crucificação. Jesus sabe muito bem que os traidores já estavam articulando para o levarem à cruz. Jesus sabia que veio do Pai e que para o Pai tornaria. Mas em alguns momentos, ou em muitos momentos, parece que os discípulos perdem esse foco. Perdem esse objetivo, esse plano principal de Deus ao enviar o seu Filho Jesus para a terra, que era morrer pelos pecadores, por todos aqueles que têm fé no seu nome, ou que teriam fé no seu nome. Então, os discípulos algumas vezes perdem essa visão, esse momento. Por exemplo, em alguns momentos,
os discípulos e as multidões que seguiam a Cristo tentavam elegê-lo e colocá-lo numa posição de autoridade diante da sociedade e queriam constituir rei ali em Israel e queriam fazer e construir uma revolução contra o Império Romano, mas Jesus se ocultava no meio deles, porque esse não era o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo era morrer na cruz. Ele disse muito bem: o meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui, o meu reino não é desse mundo. E muitas vezes os discípulos parece que se perdiam nesses conceitos, até mesmo a família de Jesus. A família de Jesus, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus chegaram certa vez em Jesus, estava ocorrendo um grande acontecimento em Jerusalém, e eles chegaram em Jesus e falaram para ele: por que você não se revela ao mundo? E Jesus respondeu para eles: a minha hora não é chegada. Não é chegada a minha hora. A hora sua é qualquer momento, vocês estão sempre prontos para essas coisas, mas a minha hora não é chegada. Eu serei levantado. Mas eles não podiam entender isso, né? Eu serei levantado. Não como rei, não num trono, não para reinar em Jerusalém, nem em Roma, mas ele seria levantado na cruz. Na cruz. E seria o rei ali, o rei dos pecadores. Jesus veio para ser o rei dos pecadores. Enquanto nesse exato momento, presidentes, líderes de organizações mundiais, prefeitos, governadores estão lutando pelo poder da terra. E estão em uma grande disputa, nações contra nações, desavenças, guerras políticas, econômicas. E o que está em jogo é o poder, mas é o poder aqui da terra. Jesus não estava preocupado com isso. E não está preocupado com isso, porque tudo que está aqui, que nós podemos ver, será destruído. E todo o poder será entregue a Deus. Todo o poder será desfeito diante do poder de Deus, como vemos naquela visão da estátua de Nabucodonosor, em que cada parte daquela estátua representava reinos do mundo. Mas, por fim, um reino, uma pedra que vinha do alto, cortada, e ela vinha, atingia o pé da estátua e desmoronava toda aquela estátua. E aquela pedra, naquela visão, trazendo Daniel a interpretação, significava o reino de Deus e o reino do seu Messias, do Cristo, que viria triunfar sobre todas as nações. Agora, nesse exato momento, os políticos podem estar em disputa, mas o reino de Cristo está dominando. O reino de Deus está dominando. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Deus está dominando todas as coisas. E a ordem do Senhor é: beijai o filho para que não se ire, no Salmo de número 2. Ó reis, sejam prudentes, se atentem, se entreguem a Cristo, se entreguem a Deus, façam uma aliança com o filho, para que não se ire. Porque naquele grande dia ele zombará, diz a palavra, o Senhor rirá deles, o Senhor zombará deles. Porque na verdade ele é o rei soberano de todas as coisas, o Criador, o que não tem princípio nem fim, o que é desde sempre, o único que pode levantar as mãos aos céus, como diz através de Moisés em Deuteronômio. O único que pode levantar as mãos aos céus e dizer: eu, o Senhor, vivo para sempre. Não há quem escape das minhas mãos. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Esse é o nosso Deus. Mas os discípulos, mais uma vez vislumbrados, maravilhados, porque estavam transitando e passando por perto daquele templo, aquele grande templo em Jerusalém, aonde as pessoas adoravam, aonde as pessoas entregavam seus sacrifícios, aonde havia um grande comércio em torno daquele templo, onde havia muitas pessoas com interesses políticos. E os discípulos, maravilhados com aquilo, se aproximaram e mostraram para Jesus a estrutura do templo. E mostraram para Jesus e talvez falaram: Senhor, olha que igrejona. Quem sabe essa igreja aí não pode ser nossa. Ou talvez mostraram na intenção de que podemos construir uma religião parecida ou algo parecido aqui. Mas a resposta de Jesus não foi muito boa para eles, pelo menos do ponto de vista deles. Jesus disse para eles: vocês não veem tudo isso? Eu digo para vocês, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Aquilo foi uma água fria nos discípulos. A religião de Deus, a religião de Cristo não são templos. Hoje temos um bom exemplo disso. Nós olhamos para os templos e os templos estão vazios. Os grandes templos que foram construídos com grandes arquiteturas, grandes obras da construção civil. Olhamos para a Europa, todos aqueles templos, sejam protestantes, sejam católicos, sejam de qualquer ramificação do cristianismo ou de qualquer religião do mundo. Nós olhamos aqueles templos e todos os templos vazios. Ou pelo medo da população por não contrair a doença, que é a doença do momento, ou pelos decretos e pelas ordens dos governantes, pelas proibições dos governantes e das próprias autoridades eclesiásticas. Esses dias eu olhei numa dos noticiários da internet, podia ver celebrando lá a Páscoa, lá no Vaticano, e aquele pátio enorme onde ficam milhares de pessoas, você olhava tudo vazio naquela reportagem, e você via só os pombos correndo, andando para lá e para cá, procurando alguma coisa para comer. E hoje, muitos templos estão assim. Talvez alguns cristãos estão tristes porque não podem vir ao templo. Mas eu quero lembrá-lo de um conceito da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. A comunhão com Deus está aberta nesse exato momento. Você pode estar aí e não estar no templo. Tudo bem, é normal que nos entristecemos de não estarmos juntos num local físico para cultuarmos a Deus. Mas Paulo diz nas suas cartas que nós somos o templo. A palavra de Deus diz nos evangelhos, nós somos o templo. Jesus falou em João, a partir do capítulo 14, que o Espírito Consolador viria e faria morada dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos a igreja. Como o escritor aos Hebreus diz, no capítulo de número 13, nós somos a congregação dos justos aperfeiçoados. Somos aqueles que chegam diante do monte de Sião, aos muitos milhares de anjos. Jesus falou certa vez para uma mulher, vai chegar a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte, não é naquele monte. Eu não estou fazendo uma apologia aos irmãos não congregarem. Não estou incentivando aos irmãos deixarem de frequentar os cultos. Não é isso. Mas eu estou falando para você que você, a igreja do Deus vivo, você pode clamar a Ele agora nesse momento aonde você estiver e pode ser estabelecido através de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, uma conexão e um relacionamento com Deus intenso. Deus pode fazer isso. Parece que os pentecostais de hoje, eles perderam os pentecostais, os nossos pais que vieram aqui no Brasil e desbravaram essa nação, eles não tinham tempo ruim. Eles faziam os seus cultos embaixo de árvores, na beira do caminho, nas estradas, na linha do trem, em choupanas, ou como Daniel Berg, muitas vezes na selva, nos diários, nos escritos dos nossos pioneiros, eles relatavam quão grande era a visitação de Deus no meio deles, às vezes em fazendas. E o Espírito descia, e no início não havia templos construídos. E o Senhor operava grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. Os discípulos não se contentaram com essa resposta de Jesus. E Jesus se direcionando para o Monte das Oliveiras, como era o local de costume e de oração, em que Jesus ia com seus discípulos. Eles questionaram Jesus mais estreitamente acerca desta palavra. Eles queriam compreender. O ser humano, ele é muito curioso. Nós queremos entender todas as coisas. Nós queremos nos intrometer em coisas que não estão no nosso domínio, não temos alcance, não temos poder sobre elas. E eles queriam saber, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E que sinal o Senhor dará sobre o fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá em que saberemos que estará chegando o fim do mundo? Aleluia. Os discípulos curiosos com essas coisas. Irmão, nós não temos nenhum domínio sobre o que vai acontecer daqui a pouco. Sobre o que vai acontecer amanhã.
Nós não temos nenhum domínio sobre coisas grandes que estão sob o desígnio de Deus. Nós não temos nenhum poder sobre as grandes coisas que estão ocorrendo num âmbito macro, numa coisa grande. Nós não temos poder sobre as grandes organizações do mundo. Nós não temos poder sobre os líderes mundiais, sobre o que estão sendo decidido nos palácios e nos grandes edifícios. Nós não temos qualquer domínio sobre isso. Jesus, toda vez que ele era abordado dessa forma, Jesus sempre trazia eles para o foco. Não se preocupe com essas coisas. Tem gente preocupada. Hoje, eu não estou tirando o direito que você tem como cidadão. Se você quiser ir à rua protestar contra o governo, é um direito seu. É um direito seu. Eu não estou incentivando você a nada. Mas hoje, ontem, muitas pessoas saíram na rua, protestando. E Jesus sempre, quando ele era abordado com esta palavra, Jesus voltava os discípulos para o foco principal. A igreja para o seu foco principal. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus já apareceu ressurreto, ressuscitado, e reuniu os seus discípulos. Eles, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quando que Israel vai ser restaurada? De novo, Jesus falou, não pertence para vocês saber as estações, o que vai acontecer e as coisas que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês devem fazer duas coisas. Duas coisas precisamos fazer agora, irmão, mais do que nunca. Vocês devem ficar em Jerusalém e buscar a promessa do Pai. Vocês devem buscar a Deus em oração. E vocês devem buscar as promessas espirituais que Deus prometeu para vocês. Fiquem em Jerusalém, sejam revestidos de poder. Esse deve ser o foco principal. E aí fica a nossa primeiro ponto central para a nossa estratégia para o tempo do fim. Tome como primeiro lugar agora, você que está me ouvindo aí na sua casa. Busque a Deus intensamente. Agora é a hora de buscarmos a Deus intensamente. Oração. Fique em Jerusalém até você ser revestido de poder. Intensifique a oração. Louve a Deus, leia a palavra, se entregue a Deus. É um momento de intensidade. Nós temos que orar. Nós temos que buscar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus falou para eles. Vocês vão ficar em Jerusalém, devem ser revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Aqui em Mateus 24, no final, ele encerra falando, este evangelho, essas coisas vão acontecer. É normal, vão acontecer. Mas este evangelho será pregado em todos os lugares, para todas as gentes. O evangelho tem que ser pregado. O evangelho tem que ser pregado. A igreja pode estar limitada na sua atuação, mas o evangelho tem que ser pregado. Pregue de todas as formas e de todas as maneiras. Não é hora de ficar parado. Pregue. O governo mandar você ficar de máscara, fica de máscara, mas pregue de máscara. Se o governo, se mandarem você ficar, nos proibirem o nosso direito de ir, vir, de ficarmos nas nossas casas, nos proibirem de sair na rua, se isso acontecer, isso ainda não está acontecendo, pelo menos aqui. Se isso acontecer, pregue, coloque uma caixa de som, um microfone na sua casa e pregue. E se você for preso, porque a Bíblia diz que seremos perseguidos, pregue na prisão. O evangelho tem que ser pregado. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregue a palavra, insiste, pregue na internet, grave um vídeo, poste nas mídias sociais, mande no WhatsApp, ligue para as pessoas, pregue a palavra de Deus. Não fique perdendo seu tempo com coisas do mundo, assistindo seriados, assistindo filmes, perdendo seu tempo com coisas inúteis. É um momento que nós temos que intensificar a nossa atuação como igreja.
Jesus disse que haveriam guerras, haveriam rumores, haveriam tragédias, haveriam doenças, pestes, catástrofes, fome, escândalos. E essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Mas ele coloca aqui princípios para a nossa estratégia como cristão. Ele disse: acautelai-vos. Vem da palavra cautela. Tenho cautela. Mas ela tem um tom de estar alerta. A palavra, a expressão verbal, né, acautelai-vos, acautelar-se, ela significa também prevenir-se. Esteja preparado para essas coisas. A igreja não deveria ser pega de surpresa por situações como essa. Não deveria. Muitos crentes foram pegos de surpresa. Não deveria ter sido pego de surpresa. Deveríamos estar prevenidos. Prevenidos, porque Jesus falou: vocês vão ser perseguidos. Esta geração, vocês vão ver Jerusalém cercada de exércitos. Quando virem essas coisas se formando, observe a palavra de Deus. Não deixe para fugir depois. Fujam. Não fujam no inverno, não fujam no dia de sábado. Se previnam e fujam. Saiam de Jerusalém antes que essas coisas aconteçam. Essa palavra tem uma aplicação para nós, espiritual, para os nossos dias. Mas não vão fugir, vão fugir para onde? Você vai lá para a Itália fugir do vírus? Ou fugir das leis? Lá também está parado. Você vai fugir para onde? Para a China? Você vai para os Estados Unidos? Você vai para a Venezuela? Para onde você vai fugir? Fuja do mundo. Fuja das coisas do mundo. Fuja do pecado. Fuja de Satanás. Fuja das coisas desse mundo. E se apegue com Deus. Era o que Jesus estava falando para eles. Busque a Deus. Busque a Deus. Previna-se. Esteja sempre prevenido. O crente tem que estar preparado. Foi estratégia de José. Quando o faraó teve o sonho, você sabe, você conhece a passagem das vacas magras que comiam as vacas gordas e das espigas magras que comiam as espigas vigorosas e bonitas. E José teve a interpretação de Deus: vão vir 7 anos de fartura, mas depois vai vir 7 anos de fome que vai consumir a fartura. Então, vamos nos prevenir, vamos nos preparar e vamos ajuntar em celeiros. Os cultos, cada momento que passamos com Deus, nossas intimidades pessoais com Deus, nossas orações, nossas devoções diárias, nosso estudo da palavra, tudo isso são provisões para tempos de escassez, tempos de dificuldade. O crente tem que aprender a armazenar. Ele tem que aprender com os animais, como o escritor do Provérbios fala: vai ter com a formiga o preguiçoso. A formiga trabalha o verão inteiro, para que nos dias de outono, de inverno, que não há folhas, que não há alimentos, mas já está estocado. São princípios de uma estratégia para o tempo do fim. Jesus falou: essas coisas vão acontecer, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós devemos nos prevenir, nós não devemos ir no curso desse mundo e nos esfriarmos com eles. Nós devemos manter o nosso altar, como o Senhor disse lá em Levítico capítulo 6, ao sumo sacerdote. A lenha deve ser colocada no altar. As cinzas devem ser removidas diariamente. E o fogo deve arder. Arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É dever do sumo sacerdote. É dever do sacerdote todos os dias colocar a lenha, renovar o altar para que o altar não se apague. A obrigação é do sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes de Deus. Hoje nós somos sacerdotes do nosso coração, que é o nosso altar. Nós devemos diariamente tirar as cinzas e renovar a lenha, para que o fogo não apague. Esfriamento. Esfriamento. Tem muita gente que fica no saudosismo. A igreja não é como antes. A igreja talvez hoje, numa visão geral, não é como antes. Não está tão despertada como antes. Mas você tem o dever de se manter despertado. Você não deve depender dos outros. Você deve renovar a lenha do seu altar. Jesus disse: muitos vão esfriar, mas o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar. Você tem que ser perseverante. O perseverante é aquela pessoa que todo mundo começa a parar. Um para, o outro para, mas o perseverante não para. É igual uma corrida. Sai todo mundo correndo.
aquela multidão, corrida, várias corridas que tem. Aqui no Brasil tem a corrida de São Silvestre. Isso é aquela multidão correndo. Mas à medida que a corrida vai passando, o tempo vai passando, as pessoas vão ficando para trás, elas não vão aguentando. Quem é o perseverante? O perseverante é aquele que já está em treinamento, ele já está em constante treinamento, ele já tem um traço, ele sabe o caminho, ele sabe quanto tempo dura a corrida e ele está no seu ritmo perseverando. Ele não está sendo influenciado pelos outros, os outros estão ficando para trás, ele continua, ele tem um foco. O cristão precisa ter um foco. Você não pode ser influenciado pelos outros, pelo desânimo dos outros, pela frieza dos outros. Você tem que se reacender espiritualmente. Você tem que fazer isso. Estratégias para o tempo do fim. Ore, busque a Deus, seja cheio do Espírito, evangelize, esteja prevenido, se previna, se prepare. Quando anunciou que o vírus estava vindo para o Brasil e que a coisa já estava começando a ficar preta, as pessoas correram para os supermercados para comprar e estocar para 2, 3, 4, 5 meses. Mas quem foi estocar para a sua vida espiritual, para aguentar? Quantos foram para o joelho orar? Não, agora eu vou intensificar. Eu sei que tem gente que fez isso, mas muitos não fizeram. Muitos agora nesse momento estão escandalizados, estão desanimados, estão borocochô, estão murcho. Mas Jesus pode abençoar a sua vida, Jesus pode te despertar, Jesus pode fazer um milagre na sua vida, Jesus pode mudar a sua vida, se você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Tem gente que está esperando Deus vir sentar do lado dela e pegar ela no colo. Ele até pode fazer isso se você orar. Ore a Deus, busque a Deus, intensifique-se. O que perseverar até o fim será salvo. E o que está em jogo é a salvação. Amém? Guarde essa palavra no seu coração.